E aí fica aquela dúvida, Pedro e Gabigol? Pedro ou Gabigol? A gente precisa aguardar para ver o que o Sampaoli vai aprontar para esse jogo. Mas eu acho que não dá para esquecer que durante um bom tempo o Vasco, sendo SAF ou não, nunca quis o Maracanã. Ele só quer o Maracanã na hora boa. A melhor definição que eu vi sobre isso foi de um amigo tricolor, torcedor do Fluminense, o Lauro Aires. Ele escreveu o seguinte na rede social. O Vasco, eu não vou falar as marcas evidentemente, o Vasco é aquele cara que vai no churrasco, leva uma caixa de cerveja barata e quer beber só da boa, que os outros levaram. Tem muito isso. Sabe? Não é isso? Todo mundo, tem que levar aquela cerveja X. Tá? O cara, beleza, marca tal. Todo mundo leva aquela melhor, né? Mais cara. Levava malte 90. Que não tem mais. Não tem mais. O cara levava malte 90, que o pessoal chamava de malte nojenta. Exato. Aí leva malte 90. E, pô, na hora mistura ali, né? E bebe também da boa. Flamengo vai ter que fechar o Maracanã pra cuidar do gramado. Mais uma vez, vamos ver aqui os comentários da ESPN. Tem também Jovem Pan com o Mauro César aí, dissertando bem sobre esse absurdo que está acontecendo com Flamengo e Fluminense em relação ao Vasco, que quer destruir o Maracanã. Não sei porquê. Destruir o gramado do Maracanã. E o Flamengo e o Fluminense vai ter que fechar para cuidar do gramado. O debate está muito importante. Assiste até o final, não pula. Aciona o sino da notificação, amassa o like. O like é o que deixa o canal vivo, galera. Não esquece, é de graça, deixa o like. E se inscreve, companheiro. Olha aqui, 70% das pessoas não estão inscritas. Se inscreva aí, aciona o sino, amassa o like, assiste até o final, vamos embora pro vídeo. Ô Roberta, essas duas partidas iniciais do Sampaoli foram suficientes para o rubro-negro se animar com uma possível virada ou o torcedor ainda está desconfiado? Olha, Bruno, o que eu posso te dizer, no elenco do Flamengo eles acreditam. Logo depois da vitória contra o Nublense, eu perguntei na zona mista para o Fabrício Bruno sobre o resultado. Olha, 2-0 no primeiro jogo, dá para reverter? Ele falou, claro que dá, se não desse a gente não estaria nem aqui jogando. Os jogadores acreditam e a torcida também. Inclusive, foi colocada uma carga de 50 mil ingressos, 39 mil, apurei, que já foram vendidos para essa partida. O Flamengo contando, de fato, com a força da torcida para conseguir reverter esse resultado no Maracanã. Claro que com o Maracanã lotado é mais um incentivo para que consiga mudar esse resultado. Lembrando que no primeiro jogo, quando perdeu para o Maringá por 2-0, o Sampaoli ainda não estava no comando. Importante a gente até dizer que depois dessa derrota, o Flamengo acelerou o processo para a contratação do novo treinador. 2 dias depois, já anunciou o Sampaoli, que estreou com vitória contra o Nublense pela Conmebol Libertadores. E aí veio a derrota diante do Internacional. Mas o Flamengo teve mais intensidade na partida do que em relação ao primeiro jogo. Isso anima um pouco o torcedor, mas claro que é um resultado, né, difícil de reverter. Lembrando, o Maringá disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, então o Flamengo precisa dar essa resposta, buscar esse resultado. Se vencer por 3 gols de diferença, avança de forma direta. Vitória por 2 gols de diferença, aí a decisão será nos pênaltis. Só para a gente fechar, Davi Luiz ontem participou da atividade, ele que ficou fora do jogo contra o Internacional por conta de dores na coxa. Fica a expectativa se ficará à disposição então do técnico Sampaoli. O Bruno Henrique tem uma tendinite, sentiu um incômodo depois do jogo contra o Coritiba na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, passou por exames, então teve uma tendinite. A tendência é que hoje já volte a treinar no campo, ficou a semana passada tratando, mas deve ficar fora desse jogo diante do Maringá. A expectativa é que volte de repente no clássico contra o Botafogo no final de semana. E aí fica aquela dúvida, Pedro e Gabigol? Pedro ou Gabigol? A gente precisa aguardar para ver o que o Sampaoli vai aprontar para esse jogo. Mauro, essa situação, Flamengo e Fluminense, deixando claro que acham que o Vasco quer prejudicar os dois clubes, porque prejudicaria o gramado, o Vasco tem São Januário, e o que também cai já naquele assunto. O Flamengo disse que faria um estádio, vai fazer, não vai continuar no Maracanã. Quem tá certo nessa briga, Mauro, e como resolver? A solução não tem, porque esse edital aí essa concessão provisória, ela deixa as brechas para o Vasco vai provavelmente conseguir na Justiça o direito de jogar no Maracanã quando ele quiser, tudo indica. Acho que aí entra aí uma questão que envolve o governo do Estado, né, e também os dois clubes, né, Fluminense e Flamengo, que fizeram um acordo que os deixa muito fragilizados. Eu acho que é bom lembrar que esse estádio horroroso lá que fizeram no lugar do verdadeiro Maracanã, né,
custou uma fortuna, dinheiro público, então acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar, claro, mas existe um contexto que não pode ser ignorado. O estádio foi entregue primeiro para uma empresa, para um grupo de empresas encabeçado por uma delas, que era a Odebrecht, depois foi retirado da Odebrecht, aí o Fluminense e o Flamengo juntos assumiram o estádio, o que significa o quê? Assumir todas as despesas do estádio, não é só o gramado. O do gramado, pagar seguro, os funcionários, luz, segurança, toda a manutenção, tudo isso os dois que estão assumindo. Aí veio a pandemia, o Maracanã não recebia público, não gerava receita. Quem tinha que bancar aquilo lá era o Estado, não, o Fluminense e o Flamengo. Se não fosse Fluminense e Flamengo, durante aqueles 2 anos quase, 1 ano e tanto sem jogo, com público, o contribuinte teria que ficar bancando aquilo ou o Maracanã ia ficar em ruínas. Porque você ia ter o campo de jogo, os vestiários preservados, as partidas acontecendo e tudo apodrecendo lá dentro. Porque se não colocasse dinheiro para fazer a manutenção, mas não estava usando, mas a lâmpada queima, você tem que limpar, você tem que manter tudo funcionando. Você não pode. Os funcionários você tem que pagar, manda embora todo mundo, você vai ter que manter aquilo ali. E os dois seguraram a onda, tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio. E o Vasco, em momento algum, quis jogar durante a pandemia no estádio do Maracanã. Claro, não tinha público. Aí agora, quando tem o potencial, depois de uma volta, após 3 anos, encontrando o Maracanã contra o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, né? Um time importante no momento importante da sua história. Há uma amizade das torcidas organizadas que se espalha pelas torcidas no geral. Então é um jogo tranquilo, não tem briga, não tem confusão. É um jogo bom para ir, porque o cara sabe que vai ser um clima pacífico. Agora eu quero o Maracanã. Mas não queria o Maracanã lá atrás. Por que o Vasco não foi atrás do Fluminense? Deixa eu dividir com você esse prejuízo aí. Eu quero jogar também aí uma vez ou outra e eu ajudo vocês a pagar, porque o Maracanã é de todos nós, né? O Maracanã é do Rio de Janeiro, o Vasco é o Rio de Janeiro. Não, o Vasco ficou em São Januário. Então é muito conveniente. Esse aspecto de ser hoje uma empresa, não que Flamengo e Fluminense sejam entidades sem fins lucrativos, a gente deve falar, que bonitinho, não é isso. Mas é claro que o fato de agora ser uma empresa, isso muda também. Porque quais são as intenções? Não sei. Aí o dirigente da CVC fala, eu tenho um plano para o estádio. Ontem eu liguei para uma pessoa que trabalha numa empresa que cuida de gramado de futebol, perguntei, vem cá, que plano pode ser? Ele falou, cara, só se for gramado sintético, porque não tem plano. É humanidade, é tecnologia, é natureza. A grama precisa de um descanso. Ela não aguenta ali os jogadores 2, 3 jogos seguidos. Mas antigamente Fluminense, Flamengo, Botafogo, o Vasco jogava lá, também o América jogava. A preliminar, era outro futebol. Mas era outro futebol, o gramado não havia. Os gramados passados eram ruins. Essa é a grande diferença. Hoje a gente cobra um gramado melhor. A gente falou que o mundo mudou em uma série de questões comportamentais, não há tolerância com certos absurdos que antes eram aceitos. Um deles, uma proporção muito mais importante, óbvio, é o gramado. O gramado era ruim. A gente lembra, por que surgiu aquela história? Goleiro é a posição tão difícil que onde ele joga nem nasce grama. Nasce grama sim, mas antigamente não nascia porque o cara ficava em pé ali e aquilo não era tratado. Não, tinha que jogar de joelheira porque... Exato, para não se ralar todo, porque aquele pedaço da pequena área, ele ficava ali, o cara estava pisando ali o tempo todo, a grama ia embora. E ninguém cuidava daquilo ali. Hoje não, hoje se cuida. Então, mudou e muito. Você pega até vamos pegar a Premier League, que é a excelência do futebol entre campeonatos nacionais. Veja lá como são os gramados da Premier League e pega qualquer imagem do YouTube do futebol dos anos 70, 80, antes da Premier League. Os gramados da Inglaterra eram lamaçais e jogava-se bola ali. E mudou tudo. Então, hoje, a grama ela precisa de um descanso e mesmo na Copa do Mundo você não tem no estádio de Copa do Mundo jogo toda hora. Por quê? Do evento da FIFA, de fato, não tem grama artificial e o Fluminense também tem o direito de querer jogar na grama natural, que, aliás, na Premier League não é aceito gramado artificial, né? Na Inglaterra há, em divisões menores, não na Premier League. Então, se o Arsenal jogar contra um time da 5ª divisão, como já jogou uma vez com o Sutton United lá, que é um time pequeno lá de Londres, o gramado é artificial. Lá, o Arsenal vai lá e joga, mas a Copa da Inglaterra. Se esse time, no milagre qualquer, chega na Premier League um dia, ele tem que botar um gramado natural, porque aquele gramado não vai ser aceito. Então, eu acho que os dois lados têm argumentos, mas eu acho que não dá para esquecer que durante um bom tempo o Vasco, sendo SAF ou não, nunca quis o Maracanã. Ele só quer o Maracanã na hora boa. A melhor definição que eu vi sobre isso foi de um amigo tricolor, torcedor do Fluminense, o Lauro Aires. Ele escreveu o seguinte na rede social. O Vasco, eu não vou falar as marcas, evidentemente, o Vasco é aquele cara que vai no churrasco, leva uma caixa de cerveja barata e quer beber só da boa, que os outros levaram. Tem muito isso. Sabe? Não é isso? Todo mundo, tem que levar aquela cerveja X. Tá? O cara, beleza, marca tal. Todo mundo leva aquela melhor, né? Mais caro. Levava malte 90. Que não tem mais. Não tem mais. O cara levava malte 90, que o pessoal chamava de malte nojenta. Exato. Aí leva malte 90. E, na hora mistura ali, né? E bebe também da boa. No final, vai ficar só dele, todo mundo já tá meio mamado mesmo, vai tomar aquela porcaria. Parecendo o churrasco legal do Aleluia, o atacante, eu ia ele falou assim, vamos, não pega a carne agora não,
que os boca nervosa. Isso. E aí, quer comer... Deixa eles botar a carne bem dura, eles vão mastigar tanto. O maxilar vai sair, a cerveja vai ser a pior que tem. Segura. Segura. Não Daqui come, a pouco... bebe, não. Então é a mesma coisa. Daqui a pouco melhora, né? Reinaldo não fazia. Reinaldo, aleluia. Então é assim, o Vasco ele tá querendo só ir na boa. Aí alega que quer participar agora da concessão. Ok, aí é uma outra discussão. Mas essa questão, durante esse tempo todo, o Fluminense e o Flamengo, isso é um fato, não é uma opinião, gente. Os dois assumiram o estádio. Agora, eu acho também, ao mesmo tempo, que esse imbróglio nunca vai acabar, porque é um estádio erguido com dinheiro público, e aí é claro que o Vasco tem o direito. Eu acho estranho que ninguém nunca reivindicou o Engenhão. Tudo bem que o Maracanã, o local, o estádio é outro, né? Tem aquela tradição toda, o nome Maracanã, mas o Engenhão foi erguido com dinheiro público, foi reformado também para os Jogos de 2016. Houve uma época... tantas reformas, né? Entre outras, o Botafogo paga um aluguel barato lá, o estádio está com o Botafogo, já tocou a grama, também tem um dono hoje, né? Ou seja, tem uma pessoa que é dona do Botafogo, que se utiliza do equipamento erguido com dinheiro do contribuinte. Não vejo nenhuma grande contrapartida para a sociedade em troca disso, o pagamento de um aluguel é pouco. É muito pouco e ninguém reivindica. E houve um momento lá atrás, antes do Botafogo virar SAF, que os presidentes do Botafogo e do Flamengo brigavam, os dois já saíram, não era o Landim, nem era o do César, que é o atual, eram outros. E o Flamengo não tinha estádio para jogar e não jogava lá porque os dois não se entendiam. E era bom para o Botafogo e o Flamengo jogar lá porque só tinha jogo do Botafogo, aguentava o jogo de mais um time, que geraria receita, né, de aluguel do estádio, estacionamento, etc. E o estádio ele dava prejuízo para o Botafogo. Porque não é um estádio barato também você fazer a manutenção. Acho curioso isso. O Vasco nunca quis brigar pelo Engenhão. Eu também quero jogar no Engenhão. Ah, mas o Engenhão não é tão grande como o Maracanã. Gente, 45 mil lugares. O São Januário hoje comporta no máximo 20 mil. É mais que o dobro da capacidade do campo do Vasco. Ou seja, exato. O estádio do Palmeiras cabe isso. Do Corinthians um pouco mais do que isso. Olha, então, São Januário, o Maracanã por que e o Engenhão não dá 10 quilômetros de... Dá? É bem perto. Acho que é 7, 8 quilômetros do Maracanã até o Engenhão. E o São Januário é mais perto ainda. Então a gente tem a linha do trem em frente. Então, assim, não é complicado. A estação para em frente ao estádio do Engenhão. Agora, a questão é que o Maracanã está virando um bote de uma disputa que eu não consigo realmente identificar. Claro que vai ficar vindo troca de farpas, mas eu acho que está passando da hora. Aí no caso específico do Flamengo, o Fluminense, não sei se teria condições hoje pela questão financeira, então bater o martelo e parar de ficar só usando essa história de estádio como cortina de fumaça em alguns momentos. Quando surge algum problema qualquer, o Flamengo vaza alguma coisa que vai construir estádio, aí causa uma instabilidade que o governo também não quer que o Flamengo saia do Maracanã. Claro. Se o Flamengo sair do Maracanã, acabou, amigo. Pode esquecer. Pode acontecer algo como o Pacaembu, Como o Pacaembu. Mais ou menos, a não ser que haja como vai acontecer no Pacaembu, um grupo privado, mas é evidente que é outra história. Mas eu acho que o Flamengo precisa resolver a vida dele. Vai ter que chegar uma hora, vai ter realmente que partir para construir seu estádio, seja lá como for, da maneira que for. E aí existem várias discussões sobre maneiras de arrecadar dinheiro para isso. Tem até a questão do banco. O Flamengo tem o patrocínio do banco e tem essa possibilidade de ter uma sociedade com o banco. E isso pode gerar uma injeção de muito dinheiro no clube e utilizar-se. E a ideia do clube, se esse projeto for adiante, é não usar esse dinheiro para o time de futebol, e sim para algo mais concreto, digamos, que poderia ser o estádio, ou buscar uma parceria próxima do que o Santos está fazendo, o Palmeiras já fez. O Flamengo tem que buscar esses caminhos para ter um estádio que não seja apenas um estádio de futebol, mas um centro de entretenimento, que tenha atividades 365 dias no ano, que gere receita. O local lá do gasômetro é muito bom, onde já foi especulado. Tem que comprar, negocia, compra, desata esses nós e parte para a briga, vai para fazer um estádio, porque vai ficar a vida inteira nisso. Isso não vai mudar. Agora, quem estiver no poder no governo do Estado tem que pensar também no seguinte: caberia ao político de plantão, o governador que está lá de plantão, tentar encontrar um meio termo, porque corre o risco de fato o Maracanã virar um elefante branco. Porque o Fluminense jogando sozinho, acho que não vai ter demanda para isso, é só olhar as médias de público. Agora aumentaram que o time está numa ótima fase. E o Vasco não vai abandonar São Januário, gente. O Vasco quer o quê? Ele quer ter 2 estádios? Para o Vasco, na minha visão, é interessante assim. Eu quero participar do Maracanã porque eu tenho uma torcida muito grande. Em momentos específicos, eu quero um estádio maior. Mas para o dia a dia, eu me viro muito bem com o São Januário. O Vasco jogando contra o ABC no jogo da Copa do Brasil que caiu, não precisa ser o Maracanã, São Januário está muito bom. O Vasco vai jogar com Goiás, está muito bom jogar no estádio de São Januário. Agora o Vasco com Palmeiras, no momento está voltando à Série A, o Palmeiras é o campeão brasileiro, aí eu quero jogar no Maracanã. Amanhã o Vasco com Corinthians, no momento bom no campeonato, pode interessar jogar no Maracanã. Então o Vasco está querendo uma coisa que é muito conveniente, me parece. Eu mantenho o meu estádio, jogo aqui sempre, mas eu tenho ali a minha casa de praia para fazer o meu fim de semana interessante. E quem mantém a casa de praia? Fluminense e Flamengo. Ficou ali bancando, ele só tem um estádio. Então não me parece também uma relação muito legal, não. Sabe? Acho que está faltando justamente um entendimento que seja razoável para todos. E o Flamengo deveria, acho que mais do que nunca, começar a pensar seriamente numa solução. E o Fluminense também, desde que tenha condições para isso.
Aí não sei se juntos fazem o estádio, separado, aí já é outra história. Rapaziada, vocês sabem que eu não costumo muito concordar com o Mauro César, né? Mas nesse assunto do Maracanã, ele está correto em gênero, número e grau. O Vasco, há 4 anos atrás, cagou, defecou para o Maracanã. O Maracanã estava abandonado. Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui do Maracanã. Olha aqui as imagens como estava o Maracanã. Do lado de fora do Maracanã. Olha isso aqui, como é que estava. Olha o campo. Como é que estava do Maracanã. Quer ver mais? Olha isso aqui. Olha o estado que estava o estádio. Olha isso aqui. E aí, quem revitalizou isso tudo aqui, olha isso aqui. Foi Flamengo e Fluminense. Aí, ó. Mais o Flamengo até. Aí agora, na hora do bem bom, o Vasco quer comer do filé mignon. Foi o que o Mauro falou. Leva uma cerveja horrorosa pro churrasco e quer tomar da cerveja boa. Leva uma carne ruim e quer comer a picanha. É isso. É isso. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.